Olá, bom dia! Hoje é sábado, 1º de junho de 2024. Graças a Deus, uma noite tranquila, em paz. A minha Alice, já despertamos, graças a Deus. Seguindo bem, com boa saúde e recuperação. Guardando aí na próxima terça-feira a realização do PET scan para definição do meu estado depois das quimioterapias. Muito bem, vamos ler na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Ouçamos o que ele nos escreve. Então, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E aí ele termina aqui no verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Muito bem. O apóstolo Pedro aqui está falando sobre uma realidade da nossa vida que é o resgate. É claro que, graças a Deus, espero que você não tenha passado pela experiência triste e amargurada e amargurante de um sequestro ou alguém da família. É desesperador, eu não tive essa experiência, mas posso entender a aflição, a angústia daqueles que viveram isso. E Pedro fala aqui que nós somos resgatados. Então, ele fala de um resgate maravilhoso, glorioso, que nós, como cristãos, experimentamos, vivenciamos e agora podemos dele dar testemunho. O que ele está falando? De que resgate glorioso? Então, à base de algumas perguntas, vamos tentar elucidar isso. Primeiro, fomos resgatados de quê? No verso de número 18, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, verso 19, mas pelo precioso sangue. Fomos resgatados de quê? Diz ele, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É claro que ele não está falando meramente de ética ou de comportamento, mas de atos que compõem a realidade do nosso comportamento. Esse fútil procedimento que nossos pais nos legaram não é apenas uma questão de que os nossos pais nos hajam ensinado a andar de forma errada, de forma inadequada, imprópria e contrária à vontade do Senhor. Esse fútil procedimento é que ele se refere a esta herança que nós recebemos, essa herança espiritual que a Escritura vai indicar como sendo a transmissão da nossa pecaminosidade. Então, é o que se chama de pecado original, é a transmissão que nós, os pais, passamos aos nossos filhos. Mesmo que tenhamos um padrão de vida elevado, nós transmitimos esse fútil procedimento, essa vinculação e aprisionamento da nossa natureza corrompida ao pecado. Portanto, é resgatado desta realidade, deste fútil procedimento. Mas resgatados com o quê? Nós vimos aí no verso 18 e 19. Não foi com ouro nem com prata, coisas corruptíveis e perecíveis, materiais e terrenas, mas sim com precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então foi mediante o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, o sangue derramado de Cristo e nenhuma outra coisa. Foi somente o sacrifício de Jesus, é somente o sacrifício de Jesus
que se torna suficiente, eficiente, eficaz para nos resgatar da realidade do pecado. Nenhuma outra coisa, nenhuma súplica, intercessão, seja lá de quem for, somente o sangue de Jesus é quem pode nos resgatar do pecado, tornando-nos assim livres. E resgatados quando? Então, resgatados de quê? Com o quê? Do fútil procedimento? Pelo sangue de Jesus. Mas quando? Verso de número 20. O sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, ou seja, desde antes da eternidade. Lá na realidade em que a própria Trindade era, ali Deus já havia determinado a vinda de seu Filho, derramar da sua vida para a nossa redenção. E no tempo próprio, como diz a Escritura, na plenitude do tempo, Deus cumpre essa promessa, levando Jesus a experimentar por nós a morte. E aí nós vemos que somos resgatados. Por causa de quê? Qual é a causa? Qual é o motivo do nosso resgate? O verso de número 20. Por amor de vós. Foi por amor. Por amor que Deus enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, redimir e salvar. Louvado seja o Senhor. Receba a Cristo como seu Salvador, experimente esse resgate. Que Deus o abençoe e nos guarde nesse dia para a sua glória. Amém. Amém.